Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da penitência. Nos falam confissão, mas a confissão é uma parte do sacramento da penitência. Esse sacramento foi um sacramento instituído por Jesus Cristo, logo depois que ele ressuscitou, que deu esse poder aos apóstolos. Olha, todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que retiverem serão retidos. Por que ele fez isso? Porque ele já tinha pago os pecados morrendo na cruz. Tinha feito a redenção da humanidade. 3 dias depois, ele deu esse poder. Quando ele apareceu para os apóstolos, deu esse poder aos apóstolos e transmitiram a todos os sacerdotes. Então não foi uma coisa criada pela igreja, uma coisa instituída por Jesus Cristo e nos deixou pela igreja esse caminho do perdão. Então o sacramento da misericórdia, muito importante essa ideia, né? Não é para humilhar, não é para nada, é para dar o perdão, para dar o alívio na nossa consciência, de ter a certeza que foi perdoado. Né? Se fosse assim complicado, fazer um requerimento, não, é simples. Você vai lá, se confessa e sai perdoado, sai aliviado. Todo mundo que fez essa experiência fala que é assim que acontece. Então vamos entender como é que funciona o sacramento e quais os efeitos desse sacramento. Para a gente fazer uma confissão bem feita, né, como a gente falou, todos os sacramentos têm uma parte da matéria do sacramento e tem uma parte da forma do sacramento. A matéria do sacramento são os pecados. E a forma é o perdão que o padre fala as palavras que Jesus Cristo falou. Eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma série de outras palavras, mas essas são as essenciais. Então, para a gente falar os pecados, a gente precisa primeiro conhecê-los. Então, a primeira ideia é conhecer os 10 mandamentos. Qualquer coisa contrária aos 10 mandamentos, né? Falar assim, não vou obedecer esses mandamentos, não vou honrar pai e mãe, vou matar, vou pecar contra a castidade, são pecados. Normalmente são pecados graves. Um pecado grave que a gente, às vezes, comete por ignorância é não ir à missa. Ah, não tem nada demais. Tem. Prestar o culto a Deus. Deus que te criou, que te deu a vida. Ele fala para você, olha, 1 hora da tua semana você dedica exclusivamente a mim. Aquele dia que é o dia do descanso, você dedica 1 hora para mim. É rezar e tal, mas a missa é importante. A missa é o sacrifício perfeito para se oferecer a Deus, né? É o culto perfeito para Deus, culto de adoração, de petição. Nós falamos isso na aula passada. Então deixar de ir à missa é um pecado grave. Honrar pai e mãe, tem os deveres dos pais e os deveres dos filhos, estão ligados. O não matar é defender a vida. Defender a vida. Se beber demais, comer demais, é um pecado contra o não matar. Então isso nós vamos ver na próxima aula, fazer um exame de consciência completo. Mas a ideia é analisar os 10 mandamentos e analisar os 7 pecados capitais. Né? Os 7 pecados capitais, a ira, a preguiça, a luxúria, a inveja, a soberba, a avareza e a gula. Todos esses são as raízes dos outros pecados. Então analisar como é que a gente está vivendo as virtudes contrárias, né? Quando a gente está caindo nesses pecados. Então isso se chama exame de consciência. É a primeira coisa que a gente faz para preparar uma boa confissão, é receber o sacramento da penitência. A segunda coisa, você fez uma coisa errada, é estar arrependido. Estar arrependido é o quê? É não querer fazer de novo, tá? Olha, foi fraqueza, talvez eu vá cair de novo, mas eu não quero, vou evitar as ocasiões. Mas a ideia é estar arrependido. E tem 2 tipos de arrependimento. A gente pode se arrepender de alguma coisa pelo medo da consequência, né? Eu posso estar arrependido que eu briguei com o meu chefe, por exemplo, porque ele pode me mandar embora. É um arrependimento. Agora eu posso estar arrependido que eu briguei com o meu chefe, porque, poxa, meu chefe sempre me tratou bem, é uma pessoa boa, eu estou tratando ele mal, estou brigando com ele, né? É um arrependimento mais elevado. Com Deus é a mesma coisa. A gente pode estar arrependido pelas consequências do nosso pecado, né? Eu posso ir para o inferno, eu vou ficar para sempre afastado de Deus, eu perdi a graça santificante,
né? Tudo isso é um arrependimento, é válido. Um arrependimento melhor que esse é falar, puxa, eu fui infiel, eu traí meu Criador, pessoa que me ama, que me deu a vida, que pensou em mim, que cuida de mim, né? Essa tristeza que a gente tem quando ofende um pai, né? Um pai que nos ama, que faz tudo por nós, a gente faz uma traição com os nossos pais, né? Nosso Pai Deus é semelhante a isso. Depois que você se arrependeu, o ideal é fazer propósitos para não voltar a cair naquele pecado. Muitas vezes é evitar as ocasiões. Onde que eu caí nesse pecado? Por exemplo, uma pessoa que bebe demais, que às vezes até sai guiando, bêbado, né? Pode matar alguém. Então, um propósito que pode fazer para não cometer mais esse erro contra a própria saúde, contra próprias outras pessoas, etc., é falar, não vou passar no bar, ou não vou comprar uma bebida alcoólica para levar para casa. Vou evitar passar em lugares que eu possa ter a tentação de beber. Uma festa, tal, open bar, não posso ir num open bar de jeito nenhum, né? Vou em festas que não tem open bar, ou que só sirva refrigerante, uma festa de criança, tá certo? Então, arrumar situações, fazer propósitos para não cair naquele pecado. Muitas vezes é o pecado da ira, né, da briga, etc. Diz, vou contar até 10, vou sair de perto, eu vou sair correndo, né, vou mudar a estratégia, porque quando eu começo a discutir, eu fico nervoso, eu perco a cabeça, né? E assim, fazer um propósito para não voltar a cair. Aí o quarto item é confessar. Confessar é simplesmente ir lá para o padre e falar, eu preciso me confessar. Desde quando você não confessa? Eu nunca confessei. Não, faz 20 anos. Um amigo meu que fazia 50 anos que ele não confessava. Ele falou assim, foi uma experiência muito boa, né? Um alívio enorme, né? Saber as consequências da confissão e tudo, ele não sabia por ignorância. Quando ele ficou sabendo, ele falou, preciso confessar. E confessou. Então, quanto tempo que você não se confessa, né? Quanto tempo, para ter uma noção, né? Você fala assim, olha, eu não fui à missa nos últimos 50 anos, é diferente, eu não fui na missa nos últimos 15 dias, tá certo? Então, confessar, você começa por aí, né? Quando que você foi à última confissão, e depois falar os pecados. Uma dica boa para falar os pecados é comece falando os pecados mais difíceis para você, que você tem mais vergonha, né? Porque lá é Jesus Cristo que está lá na pessoa do Padre, né? Então não precisa ter vergonha. Qualquer pecado que você cometeu, alguém já cometeu antes, né? Você não vai inovar nada, né? O ser humano, nesse aspecto, não existe novidade. Eu matei minha mãe e cortei, alguém já fez isso, né? Então não tenha vergonha. O importante é isso, nós estamos fazendo as pazes com Deus. Quando você confessa para Deus, você ganha o perdão. Quando você confessa um erro para os homens, você vai preso, né? Roubei, vai preso. Para Deus é o perdão. Então, a gente vai lá e fala. Às vezes, um número aproximado, olha, eu não vou à missa há 40 anos, não precisa contar quantas são missas. Eu briguei com meu pai muitas vezes, eu magoei ele, eu saí de casa, né? As coisas todas que você fez. Como às vezes faz muito tempo que a gente não confessa ou nunca confessou, o ideal é pegar o exame de consciência, né, que vocês vão receber a semana que vem, e anotando, né? Você vai lendo uma perguntinha, anota alguma ideia, vai chegar lá com uma listinha, não tem problema. Se você ler aquilo lá, coisa rápida, não tem o risco de esquecer alguma coisa, né? Então você vai lendo e depois você joga esse papel fora. Não precisa compartilhar esse papel com ninguém, tá? A pessoa pode te ajudar a fazer o exame de consciência, eu vou ajudar vocês na aula a fazer, mas a ideia é que você faça uma coisa particular, sua, você com Deus. Pede luzes para Deus para enxergar seus pecados e pede graça de Deus para se arrepender de verdade dos seus pecados. E confessa com maior tranquilidade. Depois que você confessou todos os pecados, importante que sejam todos, tá? São 4 regrinhas para a confissão, assim, 4 Cs que a gente fala, né? Que ela seja concisa, ou seja, você não vai ficar contando 1000 detalhes, né? Você vai ser meio objetivo, concisa, concreta, você vai falar exatamente o que foi, né? Não vai,
florear a coisa. Completa, falar todos os pecados, né? Completa, concreta, concisa e clara, né? Falar com clareza. Então, com essas 4 coisas, você prepara a confissão. Como é que eu posso falar isso da maneira mais objetiva, etc. E confessa. E depois o padre vai passar para você uma penitência, né? Ou uma reparação, que a gente chama. A penitência vai ser uma coisa assim, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, dá um dinheiro para os pobres, né? Depende do que o padre quiser falar. Mas sempre é uma coisa leve, né? Em função do pecado. A ofensa foi para Deus uma coisa grave, mas a penitência é uma coisa mais leve. Já foi antigamente muito, muito sério, às vezes ficar 1 ano pedindo esmola, fazer uma peregrinação gigante, andando a pé, né? Com uma roupa de pobre. Mas hoje a gente entende que a penitência parte, o próprio padre vai rezar por você, vai fazer sacrifícios por você, e depois você próprio tem razões para poder complementar essa penitência que o padre te propôs, fazendo atos de amor. A razão da penitência é o seguinte: quando eu faço uma ofensa, por exemplo, suponho que eu roubo 10 mil reais de um amigo meu, eu estava precisando, fiquei com vergonha de pedir, eu roubei. Depois eu fui lá e pedi perdão. Olha, você me desculpa, eu precisei desse dinheiro, eu gastei o dinheiro, eu vou te pagar, se me dá um prazo e tal. Meu amigo é muito meu amigo, ele falou assim: tudo bem, eu te perdoo, né? Vamos esquecer isso, mas você tem que me devolver os 10 mil. Aí você vai devolver. Às vezes ele é generoso e fala: não, você me devolve 8 mil que está quitado, né? Deus é mais ou menos assim. Você vai fazer alguns atos bons, né? Às vezes você vai dar esmola para os pobres, vai fazer. Então esses atos bons vão compensando essa pena temporal, esses 10 mil que você teria que devolver, entendeu? Mais ou menos. Essa é a ideia. E depois fez a penitência, está liberado. O que você está liberado? Você vai ganhar, primeiro, o perdão dos seus pecados, importantíssimo, né? Não tenho mais consciência de pecado. Estou com a minha consciência tranquila, consciência limpa. Segunda coisa, você vai receber a graça santificante. Quando a gente comete o pecado, a gente corta a graça santificante. A gente não está mais ligado a Deus. Todos os méritos das coisas boas que a gente fez cortaram. Precisa religar isso. Com a confissão você religa. Tudo que você fez de bom volta a estar ligado com Deus. Volta a ter o valor, volta a ter um mérito, né, que a gente fala. Então você vai reconciliar com Deus, vai ter esse mérito novamente. Depois a graça sacramental, uma graça específica do sacramento da confissão, né? E a graça de lutar, de ter mais forças para não cair naquele problema, né? Às vezes você fica anos, né, combatendo um vício que você tem, uma fraqueza que você tem, mas com perseverança na confissão você vai conseguir. Não desista. Então a ideia é a seguinte, gente. A gente vai receber os sacramentos todos, né? Não todos, mas a maior parte deles a gente recebe uma vez só. Eu sou batizado uma vez só, sou crismado uma vez só, eu caso uma vez só, algumas poucas vezes se eu ficar viúvo, né? Eu sou ordenado sacerdote uma vez só. A unção dos enfermos que eu recebo no momento da morte, pode ser uma vez, pode ser nenhuma, pode ser algumas poucas, né? Que são quando eu corro risco de vida, né? Eu já recebi 2 vezes isso e ainda estou aqui, então talvez eu receba mais algumas vezes. Então, agora, o sacramento da Eucaristia, que é a comunhão que a gente recebe na missa, né? O sacramento da confissão, a gente vai receber a vida inteira. São os 2 sacramentos que a gente vai nos acompanhar a vida inteira. E aí é importante essa ideia, procurar assistir à missa e comungar com frequência, ou seja, pelo menos aos domingos, né, vai à missa, esteja em estado de graça. Ou seja, se você tem algum pecado mortal que você cometeu, né, você confessou hoje, amanhã você cometeu um pecado, confessa de novo, não tem problema. Ah, mas o cara vai achar que eu sou hipócrita? Não, ele vai saber bem que você é um ser humano que erra e que quer levantar, que é corajoso e vai lá e fala os seus pecados e é humilde. E ele vai te perdoar, em nome de Deus. Ele é Jesus Cristo naquele momento. Então você confessa e comunga.
Então essas são as duas grandes armas da nossa vida interior. Tá? Comungar, receber Deus na hóstia consagrada, que a gente recebe na missa, confessar os nossos pecados. Isso vai nos dar graça básica para fazer oração, fazer exame de consciência, querer ler o Evangelho, querer imitar a nossa vida com Cristo. Tá bom? Então, um sacramento importantíssimo, o sacramento da penitência, onde tem a confissão que faz parte. Repassando, exame de consciência, contrição ou arrependimento, propósito para não voltar a cair, para evitar as ocasiões de pecado, confissão, falar a sós com o padre, né? Tem que ser uma confissão auricular que a gente fala, né? Ao pé do ouvido, né? A gente não vai confessar pela internet, mandei uma mensagem, mandei um WhatsApp, né? Não, tem que ser pessoalmente. E por último, a penitência, cumprir essa coisa que o padre vai te falar. Se o padre esquecer de falar, você fala, padre, qual que é a minha penitência? Reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza um Creio. Eu não sei. Então, o que você sabe? Eu sei rezar Ave Maria. Então, reza uma Ave Maria, ou 2 Ave Marias. Né? É sempre uma coisa simples. Você fica aliviado, fica em paz. Tá bom? Vamos usar muito esse sacramento, tá? A primeira vez antes da gente fazer a primeira comunhão, e depois o resto da vida. Tá bom? E se fizer a confissão e depois cometer o pecado, confessa também antes da primeira comunhão, e depois antes de todas as outras comunhões, tá? Senão é um sacrilégio receber a Deus sem estar em estado de graça. Fundamental isso. Até a próxima, gente.